Olá, quinto ano, sou a professora Luciana, ministro as aulas de Geografia. Hoje daremos início às nossas videoaulas. Eu retomarei da página 35 com vocês. Peço que acompanhem a leitura, pois os exercícios serão feitos por vocês e na próxima aula eu farei a correção, tá bom? Vamos começar. Facilitar a escolha dos tipos de alimentos e quantidades adequadas para proporcionar a uma pessoa uma nutrição equilibrada. A. Quais tipos de alimentos fazem parte da base da pirâmide? B. Por que esses tipos de alimentos são comuns em maior quantidade, são consumidos em maior quantidade? Exercício 1. Uma das coisas sobre as quais Elias gostou de conversar com o pai foram as etnias que compõem a população brasileira. Quais são essas etnias? Lembra? Caiu na prova, vocês fizeram, são 3 etnias. 2. Os hábitos e costumes de um povo influenciam os de outro. Observe as imagens a seguir, troque ideias com os colegas e o professor para identificar quais hábitos ou costumes representados adquirimos em nossa cultura por influência dos indígenas, africanos e europeus. Tem lá a feijoada, tem a rede e tem o tipo de construção. Vocês vão colocar qual que foi que contribuiu, se foi o africano, se foi o indígena ou se foi os europeus, tá bom? 3. As taxas de natalidade e de mortalidade são uma das formas de determinar o crescimento de uma população. Mas teria outra, qual seria? Página 36. 4. Elias entendeu que a população tem crescido. Analisando os gráficos das páginas 26 e 27, ele percebeu que o número de nascimentos está diminuindo e que as pessoas estão vivendo mais, o que significa que a taxa de mortalidade também está diminuindo. Assinale a seguir a alternativa que explica isso. Vocês vão fazer um X em qual vocês acham que está explicando isso, sobre a taxa de mortalidade está diminuindo, tá? Tem lá a opção, a primeira opção, a taxa de natalidade está diminuindo porque as pessoas estão tendo menos filhos. A de mortalidade está diminuindo porque as pessoas têm melhores condições de vida. A segunda, a taxa de natalidade está diminuindo porque as pessoas não estão se casando. A de mortalidade está diminuindo porque as pessoas têm mais acesso aos hospitais. A terceira, a taxa de natalidade está diminuindo porque as pessoas estão tendo a mesma quantidade de filhos. A de mortalidade está diminuindo porque as pessoas têm mais tempo de cuidar da saúde. Aí vocês vão assinar, é uma resposta só, tá? 5. Elias encontrou o gráfico ao lado que achou muito interessante. Ele é conhecido como pirâmide etária. Um gráfico que permite observar a distribuição da população por faixa etária. Aí tem lá de 0 a 4 anos até 80 anos. Isso é a fonte do IBGE, tá? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Depois de observar a pirâmide e discuti-lo com o professor e os colegas, assinale as alternativas que correspondem à conclusão a que você chegou a respeito dela. Aí é de assinalar também. Aqui serão 2 respostas, tá? A primeira, primeiro quadradinho. A maior parte da população brasileira é composta por pessoas com mais de 60 anos de idade. Vocês vão olhar lá no gráfico e vão ver se bate essa informação. O segundo quadradinho. Há mais homens na faixa etária de 15 a 19 anos do que mulheres. Terceiro quadradinho. O grupo de pessoas de 10 a 14 anos é maior que o grupo 35 a 39 anos. E o quarto quadradinho, é possível observar que a população brasileira idosa é menor que a população jovem. Aí vocês vão anotar o que corresponde lá no gráfico de vocês, tá bom? 6. Observe as imagens a seguir e identifique quais problemas sociais estão representados. Depois, dê uma sugestão de como cada um deles poderia ser solucionado. Aí vocês veem, tem o descarte de lixo, né, em lugar impróprio. E tem favelas, construções de casas em lugares indevidos, né, em encostas, em lugares que não tem saneamento básico, né, tudo mais.
Aí vocês vão ver quais são os problemas dessas casas, desse descarte de lixo e qual seria a solução, tá? Aí a próxima página, página 38. Observe a imagem a seguir e explique por que a área da saúde apresenta um grave problema social no Brasil. Por que vocês acham, vendo noticiário, pesquisando, por que vocês acham que a área da saúde apresenta um grave problema social no Brasil? Vocês vão relatar aqui. 8. Observe o gráfico a seguir, que mostra a situação da exigência de escolas em uma certa região no país. Tá lá, Vale do Ribeira, São Paulo. Escolas em atividades segundo a sua localização. Tá mostrando aí sobre as escolas urbanas e as escolas em lugares rurais, tá? Desde 2007 até 2015. A fonte é do INEP. A. Qual é o problema social que você percebe existir depois de analisar o gráfico? Vocês analisando esse gráfico aqui, qual é a mudança, a grande mudança que vocês viram que ocorreram durante os anos? B. Por que podemos dizer que o que... C. De que forma esse problema pode impactar no desenvolvimento de um país? Uma resposta vai complementar a outra, né? 9. Elias, depois de conversar com o pai, quis saber mais sobre a renda recebida em média pela população nas regiões do Brasil. Veja o que ele encontrou. Tem um rendimento médio mensal por região aqui, que foi retirado em 2017, as informações. Tem aqui, ó, Brasil, uma média de R$ 2.112. Nordeste, uma média de R$ 1.429 o salário. Norte, R$ 1.541. Sul, R$ 2.373. Sudeste, R$ 2.459. Centro-Oeste, R$ 2.479. De acordo com a Grão Brasileira, a melhor rendimento médio mensal por região. Vocês vão ver. Qual que é a região que tem uma renda mensal melhor aqui? B. E qual é a região com menor rendimento médio mensal? Vocês vão ver qual que tem o valor mais baixo. C. Em comparação com o rendimento médio mensal do Brasil, quais regiões se destacam, ou seja, apresentam melhor rendimento? Vocês vão colocar aí as regiões. D. Na região onde você mora, o rendimento médio mensal é maior ou menor que o rendimento médio mensal no Brasil? Isso aí é pessoal de cada um, tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer a correção.